Olá, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, sou casada com meu esposo Jardel e hoje eu venho aqui contar esse grande testemunho da minha vida, o meu testemunho chamado Alice. Alice foi a minha filha, é a minha filha, né? Hoje ela é um anjinho do Senhor. Hoje ela estaria completando 1 ano de vida. Eu decidi fazer esse vídeo, né? O meu sonho, com certeza, é o sonho de toda mãe, fazer uma grande festa de 1 ano, planejar cada detalhe. E mesmo quando eu comecei, quando eu tive consciência da minha gravidez, era de alto risco, desde quando a Alice foi para a UTI, eu sempre pensei em contar esse testemunho quando ela fizesse 1 ano de idade. Claro que não foi da forma como imaginei, como ninguém imaginou, como a gente não imagina, mas é como a forma de Deus, como diz sua palavra, né? A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a parte do agradável ainda é difícil a gente entender, mas é perfeita. É muito difícil para mim. Hoje é uma data assim que a gente fica, né, abalado, a gente pensa. Na verdade, todos os dias são difíceis, né? Tem datas que são mais difíceis, mas todos os dias são difíceis. E hoje eu quero contar esse testemunho de milagre, porque muitas vezes o milagre não é só como quando as coisas dão certo, como acaba do jeito que a gente quer, como é o sim de Deus. Muitas vezes o milagre também é o não de Deus. É como acaba uma morte ou de alguma forma que a gente não espera. Mas é um grande milagre de Deus. E a Alice, ela foi um grande milagre de Deus na minha vida, desde o início da minha gestação. Foi uma gravidez muito desejada, eu e meu esposo, a gente colocou essa vontade no nosso coração e Deus nos abençoou. Com 18 semanas, eu, numa exame de rotina mesmo, a gente descobriu que eu já estava com um dedo de dilatação, meu colo do útero estava fraco. Mas antes disso, eu lembro que num culto, antes de eu descobrir tudo isso, eu ainda estava com poucos meses, estava tudo bem ainda. E eu lembro que eu pisei na igreja e o Espírito Santo falou assim fortemente ao meu coração: essa gravidez não será uma gravidez comum. E na hora a gente não entende, né? Eu não entendi, mas eu amei, Senhor. Tudo bem. E no dia 13 de maio do ano passado, 2019, foi quando eu fui fazer ultrassom e descobri que eu estava com dilatação, já perdendo líquido. Corri para a maternidade, onde meu médico me explicou, falou: Aline, o seu colo ele cedeu, né? Infelizmente acontece, é uma doença pouco falada, né? Que é a incompetência do istmo cervical. Conforme o bebê vai ganhando peso, o colo do útero vai dilatando. E foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia, infelizmente não tem um diagnóstico antes, a gente só descobre conforme tem muitas perdas e foi minha primeira gestação, então eu não sabia. E aquilo para mim foi assustador. Eu não estava entendendo nada, tava eu, meu esposo, minha mãe, minha sogra. Era para ser um dia assim feliz, né? Foi o dia que a gente descobriu mesmo que era uma menina. E foi um misto de felicidade com um susto muito grande. Mas eu sempre confiei em Deus, eu nunca perdi a fé, a esperança, por mais que o cenário às vezes era muito assustador, e foram muitas vezes, e a gente nunca perdemos a fé. E eu fui para a maternidade, meu médico explicou, a gente vai fazer um processo, a gente vai costurar o colo do seu útero, reforçar para segurar. E eu, tá bom.
Eu lembro que eu passei aquela noite inteira chorando, né? Eu acabei ficando internada sozinha. E ali eu já entreguei a Alice pro Senhor. Eu falei assim, Deus, a Alice é tua, Senhor. E amém. No outro dia eu passei por essa cirurgia, ocorreu tudo bem. E ele me explicou, agora você vai ter que fazer um repouso absoluto. Foi muito difícil isso pra mim. Porque a mulher, né, a gente quer uma gestação maravilhosa, a gente quer exibir o barrigão, a gente quer tirar foto, a gente quer viver esse momento, né? A gente sonha de um jeito, né? Como toda mulher. E aquilo pra mim foi um choque, assim, eu tive que parar de trabalhar, né? Tive que morar com a minha mãe, porque a gente mora em apartamento, não podia subir escada, não podia fazer nada, nada de esforço, nada mesmo. Com risco dela nascer, né? De eu perder. Mas enfim, vamos à luta. Começou a nossa primeira luta, então, de repouso absoluto, de muita fé em Deus. É difícil porque você se depara com uma situação assim assustadora, né? Eu não imaginei que seria difícil, eu tinha medo de tudo. De tudo. Desculpa. Eu tinha medo de caminhar, de ir no banheiro. Tinha muito medo. Mas assim, a fé sempre lá. Sempre lá. Mas eu ficava assim com tanto medo que eu quase não conversava com a minha barriga, não conversava com a minha filha. E aquelas coisas assim, meu Deus, era muito assustador. Nesse tempo, a minha família foi assim, né, um presente de Deus na minha vida, com certeza, né? A minha mãe, meus irmãos, minha família, a esposa, a família do meu esposo, né? Então, assim, o pessoal, muitas vezes ficavam, eu vou nem tentar falar nomes, porque eu tenho um medo, porque são muitas pessoas que eu queria muito agradecer mesmo, e eu tenho medo de esquecer alguém, né, e a pessoa ficar chateada, mas assim, a minha família foram pessoas, assim, incríveis, né, que cuidaram de mim, eu não podia cozinhar, não podia fazer nada, então, assim, revezavam. E meu esposo, né, tem nem que falar dele, eu tiro o chapéu pra ele, porque ele teve que ser muito forte, né, por mim, pela nossa filha, e eu sei que o pai, ele também sofre, e muito, tanto quanto a mãe. Eu tiro o chapéu pro meu marido, porque ele teve que ser forte em muitas situações, né, e seguimos. Cada vez que eu ia no ultrassom, era assim, pesadelo. Eu saía de lá arrasada. O médico sempre falava pra mim assim, olha, ela colo ainda tá entreaberto, ela tem um risco, é repouso absoluto. E eu saía de lá arrasada, 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 arrasada. Vamos lá pro repouso. Tinha que fazer, era esperar em Deus. E nesse momento Deus mandava muitas pessoas assim pra me acalmar, né? Muita oração. A gente tinha uma célula, né, que era na casa da minha irmã na época, eu não me lembro. E teve que... Não, era primeiro na casa de uma prima minha e passou a ser na casa da minha mãe, por conta que eu não podia sair. Então a célula que a gente faz, né, uma reunião e lá é ministrada a palavra. E passou a ser na casa da minha mãe, então aquilo me acalmava um pouco. Uma amiga minha de muito tempo que a gente não conversava, ela nem sabia o que eu tava passando. Deus falou com ela e ela falou comigo, me acalmou. Foi lá na minha mãe, orou. Os pastores, minha prima, muitas pessoas oraram por mim, pela minha filha. E aí no dia 27 de julho de 2019, eu comecei a sentir muitas dores nas costas. Fiquei praticamente o dia inteiro com aquela dor, mas eu aguentei, aguentando. Quando foi à noite, essa dor piorou.
E aí a gente foi pra maternidade. Chegando lá, eu tava em choque. Aí começou aquela dor. E foi quando o médico falou, olha, a gente vai ter que te internar, a gente vai tentar segurar a sua gestação. Porém, a gente fez o exame, escutamos o coraçãozinho e ela tava entrando em sofrimento fetal. Ela falou, e o médico falou, não, a gente vai ter que fazer o parto, a gente tem que fazer a cesárea. Nisso eu entrei em choque. Entrei em choque várias vezes desse período. Essa era a minha reação, né? Eu não tinha reação, eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada. E lógico que a gente ficou preocupados porque não era a hora, era muito cedo. Meu marido também, eu via a preocupação nos olhos dele. E a gente fui pro centro cirúrgico, foi muito rápido. O meu marido chegou lá, tava com, né, a expressão preocupado, chorando e eu paralisada ali naquele centro cirúrgico. Eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia nada. A médica veio e falou assim, olha, a gente vai ter que mostrar a sua filha assim bem rápido pra você mesmo e vamos ter que descer com ela pra UTI nela. E eu só balançava a cabeça. Ela veio e mostrou assim a Alice, eu nem lembro, e levou a Alice. Eu nem lembrava, eu nem lembro assim a feição dela, não lembro. E eu ali naquele centro cirúrgico, ali em choque, né? Desceram com a Alice pra UTI, entubaram, desceram com ela. A Alice nasceu com 860 gramas, não lembro quantos centímetros, teve que ser entubada, né? E foi um susto muito grande. Passou, acho que no outro dia eu fui ver ela e assim, foi um choque pra mim quando eu vi a Alice. Foi um choque assim muito grande. Eu olhava assim, aquele bebezinho de 800 gramas, cheio de aparelhos, eu falava assim, meu Deus, só Deus. Eu nunca tive contato com um bebê prematuro, eu nunca tive contato com um bebê de menos de 1 quilo. Então assim, foi assustador, assustador mesmo. Eu falava, só um milagre. Eu pensava, só um milagre, Jesus. Mas eu acreditava. Eu sempre acreditei no milagre e acreditava em Deus. E começou então a luta, né? Recebi alta, a Alice ficou. Essa foi uma dor assim muito grande que quem já passou por isso sabe. Você receber alta e não levar seu filho para casa. Eu fui embora assim chorando no carro. Mas eu aguentei firme. Não, minha filha tá bem, ela vai sobreviver e a gente vai passar por isso. E aí começamos a luta, né? Outra luta, UTI, casa, UTI. Porém, passando uns 3 dias, eu comecei a passar muito mal em casa. Eu comecei a passar muito mal, não conseguia dormir, falta de ar, eu tava muito inchada. Minha pressão tava alta, meu marido correu comigo uma madrugada, mas eles me deram alta. Depois eu lembro que um domingo eu acordei sangrando, minha cesárea. E eu imediatamente liguei pra minha prima, né, que mora aqui perto de casa. E meu primo, me levou pro hospital. Chegando lá, eu não tava entendendo o nível de gravidade. Mas eu lembro que eu tava na maca, eu só escutei a médica falando assim, ela vai pra UTI, ela tem que ir pra UTI. Aquilo pra mim foi um choque. Eu falei assim, meu Deus, não pode ser. Eu lembro que eu olhava assim pra parede, assim, em choque de novo, porque eu vivia sem entender nada, eu vivia sendo pega com um susto. E eu falava assim, Deus, por favor, Jesus, não me leve. Não me leve, porque eu preciso criar minha filha, eu preciso ver minha filha, tem meu marido, ele não vai suportar. E entrou meu marido, né, tava bem abalado, com a mãe e a filha, né, na UTI, então assim, eu creio que foi um momento muito difícil para ele. E eu agradeço a Deus por ter ele na minha vida,
porque não é qualquer homem que aguenta, suporta tudo isso. E ele se suportou assim, sempre forte, né? Do jeito dele. Porque ele tinha que ser forte por mim, pela nossa filha e por ele, né? E eu fui pra UTI, fiquei 2 dias lá por conta da minha pressão ter subido muito alto. Então eu fiquei lá só por 24 horas mesmo e acabei ficando um total 7 dias internada no hospital. Mas graças a Deus me recuperei bem e a gente começou, né? A atenção foi toda pra Alice. Deus me curou, Deus me livrou da morte. Eu creio também que eu nem poderia estar aqui hoje, mas Deus, com a sua misericórdia infinita, me deixou viver. E eu lembro que depois de Alice estava bem, respirando até sozinha já. A médica elogiava ela, falando, nossa, menos de 1 quilo, a Alice já tá respirando sozinha e ela tá bem. Mas passando acho que uns 15 dias, eu lembro que eu estava lá na visita e a médica passou, sempre às 3 horas passava um médico com um boletim médico. E ela falou assim, olha, a gente tá de olho na Alice porque ela tá com a barriguinha estendida. Então a gente tá de olho nela pra ver o que é isso. Eu falei, tá bom, a gente fez um raio-x e daqui a pouco eu venho, tá bom. De repente a médica veio e falou assim, olha Aline, o caso da Alice é mais grave do que a gente pensou. A gente pensava, ela vai precisar de uma cirurgia agora. Ai, foi eu de novo sem entender nada, eu de novo em choque. Liguei pro meu marido, falei, olha, a Alice vai passar por uma cirurgia. Eu acho que o intestino dela rompeu, não sei o que aconteceu. E meu marido veio. Nisso a Alice foi pra cirurgia, nessa época ela já tava com 970 gramas e ela foi pro centro cirúrgico. Essa foi sua primeira cirurgia. E a gente ficou ali, acho que durou umas 2, 3 horas. E a Alice veio, voltou, a médica conversou com a gente. Falou, ela teve enterocolite necrosante, que infelizmente é uma doença muito comum em prematuros. E a gente teve que fazer uma bolsinha de colostomia dela, cortar um pedacinho do intestino e deixar pra fora. A gente ficou assim, né, abalados. Mas eu só agradeci a Deus. Falei, amém, Jesus. Ela tá viva, é isso que importa pra mim. Meu marido ficou abalado, tudo, mas... E a Alice ficou bem ruinzinha, ficou entubada. O processo de recuperação foi doloroso demais. Ela sentia dor, ela chorava. Foi bem difícil. Nesse dia eu acho que na noite ela teve uma convulsão, né? Não sei se foi pela dor. E amém. A gente tava lá. A Alice se recuperou bem, se recuperou super bem. E nesse tempo a gente, né, foi conhecendo grandes pessoas, né, mães que passavam por isso, técnicos de enfermagem, enfermeira, fisioterapeuta. A gente acaba criando uma família, né, é uma família, né, psicóloga, enfim, é uma rotina dura, é uma rotina assim que eu não desejo pra ninguém. Nunca imaginei nem meus piores pesadelos. Olha que a gente somos da área da saúde, né? Eu e meu esposo somos profissionais da saúde e é muito dolorido mesmo. Você vê seu filho sendo picado várias vezes, entubado, em medicação, e eu nem consegui amamentar a Alice, eu tive pouco leite, meio a tudo assim nervoso, meu leite não produziu muito, ela tomava pela sonda. Chegou a mamar pela mamadeirinha também, uma época. Enfim, chegou um tempo que a Alice estava super bem. Os médicos falaram assim, olha, gente, vamos reconstruir o intestino dela. Será a última cirurgia. E assim, a tão sonhada alta. E eu, amém, Jesus, amém. Chegou então a cirurgia da Alice, a igreja orou por ela, né? Nossa geração, oramos por ela. E ela fez a cirurgia num sábado também, se eu não me engano.
E nesse tempo, a gente tentava levar a nossa vida normal, né? Normal não tem como. Você com um filho no hospital, não tem como você levar uma vida normal. Mas eu e meu marido, a nossa fé era maior que qualquer coisa. O que os médicos podiam fazer, eles estavam fazendo. A gente até se sente, né? Impotente, a gente se sente inválido, que a gente não pode fazer nada, mas as nossas orações estavam sempre ali. Eu e meu marido jejuava, orava. Nossa igreja, outros pastores da nossa igreja. Foram muitas orações mesmo pela Alice. Até em Israel. Nosso apóstolo foi em Israel, orou por ela. E nesse tempo eu fiz muita amizade com mães, abracei a causa delas, falava do amor de Jesus por elas lá naquele hospital, falei muito de Jesus. Pastores foi lá, orou por ela, minhas primas, amigos, foram muitas pessoas lá. E a gente sempre colocava Jesus na frente de tudo, sempre. E a Alice fez sua segunda cirurgia. A gente ficou muito feliz. E eu lembro que a gente começou a planejar já a alta dela, né? Ela veio pra casa, o quartinho dela já estava todo montado, tudo prontinho. Mas passou uns 3 dias, mais ou menos, o médico falou assim, olha, Aline, eu tô observando a barriga dela, isso o médico pediatra, né? E ela tinha um médico da cirurgia. E eu tô achando meio inchada a barriga dela. Mas o médico da cirurgia ainda vai passar e vai ver ela. Eu falei, tá bom. Fiquei com o coração apertado, mas confiante. Não, Deus, não vai ser nada. Em nome de Jesus, não vai ser nada. E aí eu lembro que a gente tava indo pra oração, né? Eu e meu esposo à noite. E o hospital ligou pra gente. Falou assim, olha, a Alice vai passar por uma outra cirurgia amanhã. Porque provavelmente os pontos abriram. Alguma coisa tá errada. Nossa, foi difícil demais. Seria a terceira cirurgia da Alice. Eu e meu marido ficamos assim muito abalados, muito mesmo. A gente já correu pro hospital e lá o médico explicou, olha, a Alice vai ter que passar pela sua terceira cirurgia, provavelmente rompeu nos pontos e a gente vai ver o que é. A Alice passou pela terceira cirurgia e eles viram que o que eles tinham feito, né, a reconstrução do intestino, rompeu. E teve que reverter tudo de novo. Colocar o intestino para fora de novo e ficar com a colostomia. E ela falou, olha, provavelmente ela vai ficar com essa bolsinha de colostomia, vai embora para casa assim. Quando a Alice ganhar peso, estiver bem, ela volta e a gente faz de novo. Tá bom. Minha filha, firme e forte, aguentou 3 cirurgias. Mas essa terceira cirurgia dela deixou ela assim bem estável mesmo. De repente, passando uns dias, os pontos da barriga dela começou a ceder, a abrir. A Alice ficou com a barriga aberta, né? Intestino exposto, tudo exposto. E ela ficou em estado bem grave mesmo, né? Como ela tinha feito 2 cirurgias seguidas, então a pele não aguentou, né? Então, nesse tempo, eu já achei que eu ia perder a Alice. Eu falei assim, nossa. E o jeito que eu via ela entubada, sedada para não sentir dor. E não tinha o que fazer. Ela não ia aguentar outra cirurgia. E eu lembro que eu ia lá, assim, visitar ela, assim, arrasada. Passar por aquela porta da UTI, pra mim, era, assim, uma dor na alma, que a gente nunca sabe como vai encontrar seu filho, né? Você sai lá de um jeito, você volta, tá de outro. E a Alice era sempre assim. Ela pegou muitas infecções, várias transfusões de sangue, foi entubada acho que umas 6 vezes, que meu marido contou. Então, assim, eu falo com meu marido, toda vez que eu passava por aquela porta, enquanto eu não entrar na UTI, meu coração ficava sempre apertado. E a Alice ficou em estado bem grave, né, com a barriga aberta. E os médicos também não sabiam mais o que fazer. Eu lembro que a gente foi lá à noite, a médica da cirurgia falou assim, olha, eu falei assim, eu tava fazendo um curativo da Alice, eu falei, Deus,
me dá uma luz, porque eu não sei o que fazer. A médica da cirurgia dela falou isso. E ela conseguiu. Passou uns dias, eles tiveram a ideia de fazer um curativo a vácuo, onde nenhum bebê tinha passado por isso, somente um da Unicamp e a Alice. E deu super certo. Deu certo. Ela foi pro centro cirúrgico, não era uma cirurgia, mas por conta que tinha que ser um lugar estéril. Então ela foi, colocaram esse curativo a vácuo e foi assim um show, né? A Alice foi o centro das atenções, todo mundo lá vendo esse curativo, que era uma coisa nova ali. E até nisso a Alice foi assim um milagre. Ela foi usada por Deus, deu certo. Ela foi o segundo bebê, se eu não me engano, né, de Campinas que usou esse curativo para esse tipo de situação e deu super certo. Acabou fechando. Ficou uma fístulazinha que eles falam, um furinho ainda, e por ali vazava ainda secreção. Eles não sabiam se era fezes ou o que era. Ela ia ter que fazer um raio-x ainda para ver certinho, mas não deu tempo para ela fazer. Então passou um tempo, período, ali se recuperou de novo. Essa menina assim foi esplêndida, né? Dava um show assim para todo mundo. A Alice acabou pegando uma infecção, onde ela precisou fazer transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, antibióticos muito forte mesmo. Por ela ter ficado também muito tempo sedada, passava sempre com neuro para ver se não afetou. Mas a Alice nasceu assim perfeita, sem nenhuma deformidade, nada. E a Alice pegou uma infecção. E depois se recuperou de novo, foi entubada, tudo, e ali se recuperou, respirando sozinha, respirando bem. Passou acho que uns 4 dias, a Alice começou a ficar ruim de novo. E eu lembro que eu tava num encontro que a gente teve da nossa igreja, a gente tava num recanto lá. E eu lembro que o meu pastor falou assim, quero orar com uma pessoa muito especial da nossa geração. A gente ajoelhou e ele falou, quero orar pela Alice. E a gente ajoelhou e orou, e eu lembro que uma voz assim, o Espírito Santo falou de novo para mim, Aline, não pede mais nada, só me agradece. Falou nitidamente, não peça mais nada, só me agradece. Naquele momento eu não entendi, eu falei, nossa, acho que Deus vai curar a minha Alice, né? Eu acho que Ele vai curar ela. E cheguei lá no hospital, meu marido foi trabalhar, eu fui, a Alice estava ruim. E eu não entendia nada, eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo. Chegou no domingo, eu fui no culto, a minha prima falou pra mim assim, Aline, o Senhor falou pra mim, pra você não pedir nada, pra você só agradecer. E foi uma confirmação, né? E eu amei, Jesus, amei. Quando eu fui lá no outro dia, ali estava ruim de novo. Pior do que estava. A Alice foi entubada. Aí eu lembro que eu já estava sem força nenhuma. Eu não aguentava mais, eu não tinha coragem de entrar lá para ver a Alice. Eu fiquei 4 meses naquele hospital. Eu ficava sentada lá fora muitas vezes, no primeiro andar da maternidade. Eu via muitos bebês, mamães andando, via altas. Muitas amigas minhas recebiam alta. E, nossa, eu me alegrava. Eu ficava sempre ali sentadinha. Ai, Deus, quando vai chegar a minha vez, a minha hora? Porque eu não aguento mais. Eu não aguento ver minha filha sofrendo. Não a situação, porque se fosse pra mim ficar com a Alice 1 ano, sei lá quantos anos no hospital, eu ficaria como muitas mães, infelizmente, ficam. E eu conheci várias mães, né, que tem essa luta, assim, muito grande. E a gente não cansa, assim, não é a rotina é cansativa, com certeza. Mas o que mais cansa, eu acho que é ver o seu filho passar por tudo aquilo e você não poder fazer nada. E eu tava muito abalada, eu não conseguia mais entrar sozinha. Meu marido conseguiu uns dias
ele conseguiu alguns dias pra ficar comigo. E eu lembro que um dia ele entrou, eu falei, vai você na frente, eu vou depois. Ele entrou, aí ele me chamou, eu entrei, ela estava muito mal, eu lembro que só de mexerem nela, a separação dela começou a cair. E eu fiquei desesperada, todo mundo foi em cima dela, eu saí da sala, fiquei lá fora. E eu presenciei muitas coisas assim que eu nem falava assim pra minha família, eu poupava eles, porque eu achava assim, não, eu vou passar por isso, eu tenho que passar por isso. Poupava muitas vezes até meu marido, alguns procedimentos eu tava lá, eu ajudava, segurava no bracinho dela, eles tiravam muito sangue da Alice e aspirava ela muitas vezes, coisas assim que mãe sabe como que é dolorido, né? Se a gente acha difícil dar uma vacina no filho, acha difícil o filho cair e se machucar, pensa naquelas mães que ficam no hospital, que o seu filho tá internado, entubado, e você tem que aguentar. E eu lembro que todas as vezes que a Alice ia pro centro cirúrgico, eu corria lá no banheiro e me ajoelhava e pedia sempre pra Deus. E nesse tempo eu sempre fui assim, Deus, não importa que jeito que a Alice vai sair, mas eu quero a Alice em casa, eu quero a Alice no hospital. Ou eu quero a Alice em casa, eu quero que ela saia do hospital. Não importa que jeito que ela vai. E nesse período eu tentava ser forte por ela, né? A gente chega lá no hospital, dá vontade de chorar. Eu chorava muitas vezes na incubadora, mas muitas vezes eu segurava e falava assim, não, você tem que ser forte. Chorava em casa, tomando banho sozinha. Muitas vezes, sozinha. Eu e Deus. E aí, chegou o dia, minha prima foi com a gente no hospital. Eu não tive coragem de entrar, foi o dia que a Alice estava bem ruim, ela estava, além de entubada, ela estava com outro cilindro. Eu entrei uma vez, olhei assim, falei, ela não vai aguentar. E saí. Fiquei sentada lá fora, minha prima foi com meu esposo, ficaram lá orando por ela, cantando. E naquele dia eu chorei muito. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, Pai. Porque quando nós oramos para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade, muitas vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. Esse é o medo, né? Deus, e se a sua vontade não for a mesma que a minha, Jesus? Mas a gente tem que aceitar e saber que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu entreguei a Alice naquele dia para Deus e acho que foi a coisa mais dura que eu disse em toda a minha vida. E naquele dia a gente voltando para casa e aquele dia parece que Deus já me preparou. Eu falei assim, eu acho que a Alice não vai passar de hoje. Não é falta de fé, né? Não é... A gente tem que até tomar cuidado às vezes, né? A gente... tantas pessoas que passam por tantas lutas, né? E graças a Deus a minha família do meu esposo, pessoas maravilhosas, amigos, pastores, apóstolos, igreja. Mas a gente nunca pode olhar para uma pessoa e falar assim, tá passando por esse problema porque é castigo de Deus, porque tem que se consertar com Deus. E se for, não cabe a nós julgar. Então a gente tem que abraçar as pessoas mesmo quando estiver passando por esses momentos. E vamos juntos passar por isso. Enfim, a gente deitou, dormiu, meu telefone tocou, era da maternidade. Naquele momento eu já sabia, né? Eu já sabia. E a gente fomos pra lá, meus primos levou a gente, o médico falou, abraçou. E eu fiquei em choque, eu não conseguia chorar muito. Meu esposo chorou bastante. A médica abraçou, a gente foi lá, vimos ela no bercinho, né? E
Deus é tão bom que eu não consigo lembrar da Alice no momento que ela faleceu, eu não consigo lembrar dela no caixãozinho. Eu falo que Deus é tão bom que Ele apagou essas coisas de mim. Eu realmente não consigo lembrar. No velório eu não fiquei muito assim perto dela, né? Talvez as pessoas não entendam tanto, mas cada um tem uma reação, né? E essa foi a minha. Eu tive com a minha filha o tempo que ela precisou. Todos os momentos, todos os dias. Não teve um dia que eu deixei de vê-la. Mas aquilo pra mim foi bem difícil, ver a minha filhinha. Mas em todo o tempo ali, eu tava sentindo uma paz tão grande. Aquela paz que excede todo entendimento. Eu não entendi aquela paz. E foi muito lindo, os pastores, né, fez um culto e a gente orou. A minha família foi muito difícil para minha família, com certeza. No final eu que acabei abraçando, consolando todo mundo, consolei meus irmãos, minha mãe. Eu lembro que na hora que estavam descendo o cachorrozinho dela, eu olhei para o céu e falei assim: obrigado, Deus. Obrigado porque acabou. E eu só falava: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. E eu entendi porque Deus falou: Aline, não peça, só me agradece. Deus já estava vendo que o meu sofrimento estava muito grande. O sofrimento dali estava muito grande. E às vezes a gente é egoísta, a gente quer que é do nosso jeito. Lógico, nenhuma mãe quer a morte de um filho. A gente aceita o filho do jeito que Deus mandar. Eu aceitaria a Alice se ela tivesse alguma sequela, com certeza. Mas a passagem dela aqui foi breve, 4 meses. Mas assim, foram os meses que eu mais aprendi com Deus. Eu aprendi a ter mais humildade, aprendi a ter amor ao próximo, que muitas vezes a gente acha que sabe tudo, tá na igreja todos os dias, sabe ler toda a Bíblia, e às vezes a gente esquece do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. E hoje eu amo muito mais a Deus e eu amo muito mais o meu próximo. A Alice me ensinou tanta coisa que eu não aprendi na minha vida inteira. Eu creio que ela veio com um propósito. Aos poucos Deus vai me mostrando esse propósito. E ela foi a minha vida. E eu lembro que tem 2 versículos que marcou muito assim esse processo, que foi Jó 42:5, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Então todo o processo que eu vi a Alice passando, eu vi Jesus, eu vi Deus. E não é porque Ele levou minha filha, que Ele me abandonou, que Ele me castigou. Não, eu não vejo como um castigo, muito pelo contrário, foi um privilégio. E se foi algum castigo de Deus, que eu me sinta privilegiada. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Ele corrige um filho que ama. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso que eu passei, por mais dolorido que foi. Hoje eu ajudo mães, converso com mães. É muito bom quando as pessoas falam assim: obrigada, Aline, você me inspira, você é muito forte. Eu falo que da onde vem minha força é só Deus, porque você levantar todos os dias é só Deus. Você enterrar um filho, ter que continuar vivendo, é só Deus. Eu falava assim: eu não consigo imaginar minha vida sem Alice. O que eu vou fazer da minha vida sem Alice? É só Deus. E um versículo que eu levo para minha vida também, que é 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E hoje que eu quero falar para vocês desse testemunho é isso. Guarde sua fé, independente de qualquer situação.
Para você que chegou a esse testemunho hoje, não sei o que você está passando, se você perdeu alguém muito querido, ou um casamento, ou um emprego, eu não sei, mas Deus sabe. Mas que a gente possamos amar um ao outro, muito e muito. Que a gente possamos amar o teu próximo. Hoje eu sei que tem irmãos que não conversam com irmãos, talvez pai que não conversa com o filho. Essa vida é tão passageira, é como um sopro, né? E a gente temos que unir, a gente temos que ser amigos, irmãos. E se você passou por uma situação, perdeu um filho, eu sei como que é essa dor. Eu posso dizer que eu sei como é essa dor. E eu lembro que tem um bispo, né, que eu gosto muito dele. Ele me inspira também. Ele falou uma vez que a gente tem, e eu não sei também, acho que o pastor da minha igreja deve ter falado, a gente tem duas opções, duas dores. A dor de continuar como está, ou a dor de recomeçar. Prefira a dor de recomeçar. É dolorida, muito dolorida. Você sorri quando você quer chorar. Você sorri quando você está triste, mas a dor do recomeço, ela é muito melhor, ela é muito mais agradável. Então recomece. Recomece um dia de cada vez. Vença com Jesus. Tem dias que a gente não tá bem, mas eu falo, Deus, hoje eu quero a sua alegria em mim. Eu vejo muitas pregações, adoro a pastora Thalita Pereira, ela tem um grande testemunho, né? Você vai dar conta, ela passou pelo mesmo processo. Cantora Estela também, cantora Sara Farias. E a gente fala, muitas vezes eu pensei, poxa Deus, eu até merecia passar por isso. Mas elas são grandes mulheres de Deus, né? Elas não mereciam, mas quando você para de ver as coisas, a gente tem que ver coisas boas em situações difíceis. Não é um castigo que nós mulheres passamos por isso. Não é um castigo de Deus. Não podemos olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. Tá passando por isso que deve ter algum pecado lá escondido. Não. Olhe para as pessoas com um olhar de amor, que foi assim que Jesus olhou para você quando você estava em pecado. Então ame mais, ame a sua família, abrace seus filhos, abrace suas mães, fala eu te amo e recomece. Recomece quantas vezes for preciso. E eu creio que se um dia Deus quiser me abençoar como filho, amém. E eu sempre falo para Deus, Deus, se for da sua vontade, me dá um filho, amém. E se não for, amém também. Porque a nossa alegria tem que estar firmada em Cristo Jesus e não nas pessoas, nem filhos, nem marido, nem casamento e nada. Deus, eu só vou ser feliz se você me der um filho, eu só vou ser feliz se você me der um casamento. Não. Deus, eu só vou ser feliz se a tua presença estiver comigo todos os dias. Então eu posso dizer, eu sou feliz, porque a presença de Deus está comigo todos os dias. Graças a Deus eu tenho um casamento bom. Casamentos não são perfeitos, mas são bons. Eu e meu marido, a gente tem uma relação maravilhosa, somos felizes, graças a Deus. Passamos por momentos difíceis, com certeza, choramos juntos muitas vezes, a gente chora. Mas quem olha pra gente fala, nem parece que esse casal perdeu um filho há poucos meses. Porque a nossa alegria tá no Senhor. Eu e meu marido, a gente sai, a gente gosta de viajar. Com um mês que a Alice faleceu, a gente fomos pra praia. Alguns podem olhar com olhos bons, mas quem é de Cristo Jesus olha com olhos bons, graças a Deus. Outros pode ser que não. Mas foi bom, a gente foi. Com certeza meu coraçãozinho lá estava apertado, mas foi assim um momento bom. E é isso que eu tenho que falar para vocês, que esse testemunho chegue a muitos lugares, que você possa
enfrentar os problemas de frente, não se esconder, não deixar a depressão tomar conta. Isso eu nunca deixei, eu sempre lutei. A gente tem momentos tristes, sim, mas permanecer lá não. E o que eu posso sempre falar para vocês, que em Romanos 12, como diz, a vontade de Deus que é bom, perfeito e agradável. Obrigado, Jesus, porque foi feita a sua vontade e não a minha. Olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Mãos não sabe as batalhas que travei e o meu sorriso que muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. Diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. La, 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 la. Das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um